Fala aí, galera, e vamos aí a mais uma aula do Planeta Biologia. E vamos falar aí um pouquinho de cadeia alimentar e fluxo de energia. Esses dois conceitos são ligados. E tem mais um outro conceito aqui, né, que é o de teia alimentar também. Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente também obrigatoriamente vai falar de cadeia alimentar. E vamos ver por que cadeia alimentar e fluxo de energia, ou como a energia flui nas cadeias, certo? É tão importante para entender esses conceitos. Bom, um conceito importante que a gente tem que ter é dos organismos autótrofos e dos heterótrofos, certo? Primeiro aqui, quem são os autótrofos? Como o próprio nome diz, auto, certo? São organismos autossuficientes, né? Eles possuem a capacidade de utilizar o gás carbônico, o CO2, como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Quem viu isso lá na aula de fotossíntese, né? A gente falou bem aqui dessa reação, né, onde molécula de carbono com molécula de água na presença de luz vai ser transformado em glicose, oxigênio, desculpa, água e oxigênio, beleza? É, os organismos podem ser autótrofos de duas maneiras, certo? Uma delas é a fotossíntese, que eu já disse que ele vai utilizar a energia da luz, né? A energia da luz vai ser utilizada para converter o gás carbônico em matéria orgânica, e também a quimiossíntese, né? A produção de matéria orgânica através de transformações químicas. Então, a energia necessária para converter o CO2 em matéria orgânica provém de reações químicas. Bom, como exemplo de organismos autótrofos, a gente tem as algas verdes, certo? Que são protistas, plantas, ok? Como árvores e ervas, todo tipo de herbáceas, né? Todos os seres vivos do reino animais, desculpa, do reino animal não, né? Do reino vegetal. As cianobactérias, algas aqui, certo? Aqui dois exemplos de protista, mais um outro tipo de protista. Aqui reino vegetal e aqui cianobactérias ou as famosas algas azuis, certo? Autótrofo, como já disse, são autossuficientes com capacidade de produzir seu próprio alimento. E os organismos heterótrofos, ao contrário dos autótrofos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam caçar o seu próprio alimento. Eles precisam obter a energia de outros seres vivos. Eles vão precisar de outros seres vivos para poder obter energia. Ao contrário dos autótrofos, né? Ele não precisa de um ser vivo para poder produzir energia. O heterótrofo, ao contrário, precisa de outros seres vivos. Então, eles não são capazes de produzir matéria orgânica. Dessa maneira, precisam obter matéria orgânica pronta. Beleza? E os autótrofos, eles são importantes, né? Como eles são capazes de produzir matéria orgânica, então eles são considerados produtores de nutrientes do ecossistema. Então eles são a base aí dos ecossistemas, né? Na produção de matéria orgânica. Então aqui a gente tem uma cadeia alimentar clássica. Esse aqui é um conceito clássico, né? Você tem uma setinha aqui, uma setinha aqui, uma setinha aqui. Então, o que é uma cadeia alimentar? É a relação alimentar entre organismos de um ecossistema que representa a série de organismos pela qual flui a energia inicialmente assimilada pelos produtores. Então, quando você lê luz aqui, a gente vai chamar isso de energia. Onde está a energia? Ok? Essa energia é assimilada por um produtor, no caso aqui um capim, certo? Então, uma parte dessa energia é assimilada pelo produtor, o capim. O gafanhoto consegue pegar um pouco dessa energia, dessa matéria orgânica, né? A energia transformada em matéria orgânica do capim, come uma parte. O sapo, por sua vez, consegue pegar. Então, energia transferida aqui para o gafanhoto. O sapo come o gafanhoto, transfere uma parte dessa energia da matéria orgânica para o sapo. A serpente come o sapo, certo? Então, a energia é transportada um pouco aqui para a serpente, para o grupo das serpentes, certo? E todos eles, quando morrem, eles são decompostos, né, pelos organismos chamados decompositores, bactérias e fungos. Então a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes aqui, ó, que a gente tem os produtores, certo? A gente tem também os consumidores, aí tem o consumidor primário, o consumidor secundário, certo? No caso aqui, como são três, eu tenho o consumidor primário, tenho o consumidor secundário e o consumidor terciário. E por fim, né, por fim eu tenho os decompositores.
ok? E quando tanto produtores quanto consumidores morrerem, certo? Eles vão ser decompostos, voltando para a natureza, reciclando em forma de nutriente. Beleza? Deixa eu voltar aqui a cor. Qualquer dúvida que você tiver, pode botar aí nos comentários, ok? Eu leio todos e tento responder o mais rápido possível. E aqui a gente tem uma teia alimentar. Qual é a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar? A teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Vamos pegar esse exemplo aqui, essa plantinha aqui, beleza? Vamos pegar essa plantinha aqui. Se a gente for ver aqui, a gente tem uma cadeia alimentar. Ó. Seguindo a seta, a gente tem aqui uma cadeia alimentar. Ó. Só seguindo a seta aqui, beleza? Continuando ainda com essa planta, vou pegar uma outra cor. Continuando com essa planta, vamos pegar outra seta. Deixa eu ver. Essa seta aqui, ó. Pronto, a gente vai vir aqui, 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 ó. Aqui a gente tem, seguindo aqui, a cor está um pouquinho parecida. Pronto, aqui a gente tem outra cadeia alimentar. Então a gente tem várias cadeias alimentares, certo? Então o que é uma cadeia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares. Teias alimentares são conjuntos de cadeias alimentares. É o que ocorre na natureza, né? O gavião ele não vai comer lá só o sapo, ele vai comer o sapo, vai comer a cobra, vai comer esse sabiá aqui, certo? Então existe toda uma relação muito mais complexa em que ele não vai lá, não, o gavião só come rato, não, ele come uma série de tipos de alimentos, né? Caracterizando aí uma teia alimentar. Em relação ao fluxo de energia, como eu já disse, né? O que acontece? Aqui a gente tem a luz, que é assimilada por um ser autótrofo, né? Que é o produtor. Então a energia, nesse primeiro grupo aqui, tem muita energia. Parte dessa energia vai ser assimilada pelo produtor primário, certo? Vou colocar aqui produtor primário não, desculpa. Consumidor, deixa eu apagar aqui, consumidor primário. Certo? Vai ser assimilada pelo consumidor primário. Então eu tenho aqui o produtor, tenho aqui um consumidor primário e tenho aqui um consumidor secundário. Então aqui ela consegue absorver a energia que vem da luz do sol, certo? Produtor, no caso essa árvore. O consumidor primário, representado aqui por um ser herbívoro, ele consegue assimilar parte da energia desse conjunto de árvores, né, desse conjunto de produtores. Aqui é representado uma árvore só, mas na verdade são um ecossistema, existem milhões, né? Então a energia que é muito maior nos primários, ele consegue assimilar parte dessa energia, certo? O conjunto, a população dos herbívoros, ok? E o carnívoro consegue assimilar parte da energia que está assimilada aqui no grupo dos herbívoros. Então, o que acontece? Conforme a cadeia alimentar vai evoluindo, certo? Dos produtores até o consumidor secundário, terciário, quaternário, a quantidade de energia vai diminuindo, certo? A quantidade de matéria orgânica vai diminuindo, né? Eu posso também chamar assim. Então, a quantidade de matéria orgânica que esse conjunto aqui dos produtores possuem, se a gente tivesse uma balança e pudesse pesar, pudesse medir, certo? O peso total, a gente veria que existe muito mais produtores, obviamente. O peso seria muito maior dos produtores do que comparado com o herbívoro. E, por consequência, que esse carnívoro, consumidor secundário, certo? Então, a energia flui nessa direção. Aqui, novamente, é só um desenvolvimento, né, da última figura. Então, aqui a gente tem essa seta aqui, ó, energia. Então, a seta aqui tá grossa, né? Então, ela vai diminuindo. Conforme ela vai caminhando, ela vai diminuindo. E o que acontece? Parte dessa energia aqui, ó, ela é eliminada, certo? Ela não é assimilada pela planta, por exemplo. Por quê? Porque a planta cresce, ela libera calor, certo? Então, parte dessa energia ela não é assimilada, não é transformada em matéria orgânica, ela é liberada no espaço em forma de calor, por causa do metabolismo, né? Para ela crescer, para se dividir, enfim. Isso acontece em todas as cadeias tróficas, beleza?
Aqui a gente tem uma pirâmide de energia, então aqui a gente tem o produtor, onde tem muito mais energia, tem muito mais biomassa. Aqui a gente tem o consumidor, que tem menos energia, certo? E o consumidor secundário, menos energia ainda. Se tivesse um consumidor terciário, seria menos. Se tivesse um consumidor quaternário, menos ainda. Imagina a seguinte situação, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que a gente tem aqui um consumidor que tem uma biomassa assim, ó. Você conseguiria prever o que poderia acontecer? Ia ter muito consumidor primário consumindo um produtor. Então eles iam devastar aqui uma floresta e muitos iam morrer de fome. Iam morrer de fome por quê? Porque não ia ter alimento suficiente para todo mundo, certo? Então aqui a pirâmide de biomassa é assim em todos os ecossistemas e quando não é, a gente tem um desequilíbrio ecológico, certo? Bom, continuando aqui da mesma forma, certo? Aqui uma representação mais 3D. Aqui a primeira pirâmide representa 14.000 quilocalorias, enquanto a segunda, o consumidor primário, representa 1.190 quilocalorias, enquanto aqui no último nível, o consumidor secundário, nesse exemplo, 8,3 quilocalorias. Olha, galera, a interpretação desse gráfico aqui, certo, é muito importante aí nos vestibulares, em provas também, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, nos ENEMs, a gente tem que observar, certo? A gente tem que entender o que eles querem dizer e aplicar uma lógica. Como eu disse aqui, se aqui fosse maior, né, se o consumidor, se você tem muito mais consumidor primário do que produtor, se você tem muito mais herbívoro, exemplo, se você tem muito mais vaca do que capim, certo? Um monte de vaca vai morrer de fome, porque não vai ter capim suficiente, né? Então, por isso desse equilíbrio. Aqui, novamente, né, aquela representação das pirâmides ecológicas em relação à energia. Agora, existe uma outra pirâmide que não confunda essa aqui, certo, com essa, que é em relação ao número. Então, aqui a gente tem uma árvore, e nessa árvore vivem 700 lagartas, certo? E 20 pássaros. Ué, mas então está errado isso? Não, porque aqui a gente está falando de número. Se a gente pesar uma árvore, ela tem muito mais biomassa do que 700 lagartas, porque elas são pequenininhas, certo? Elas são bem pequenininhas mesmo. Se a gente pesar essas 700 lagartas aqui e comparar com os pássaros, certo? A gente tem uma biomassa muito maior, obedecendo essa lógica aqui. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante, né? Se os produtores forem em grande número, uma árvore e os herbívoros pequenos lagartos, a base da pirâmide será estreita e o gráfico não apresentará a forma da pirâmide, certo? Que aqui é energia e aqui em número. Aqui é relacionado à energia e aqui em número de indivíduos. Número de indivíduos. O fato de eu ter nessa pirâmide 700 lagartos não significa que tenha mais energia, beleza? Mais biomassa. Aqui é a pirâmide da biomassa, certo? E a pirâmide do número. Essa daqui é da biomassa. Ixi, Maria, ficou feio aqui. Deixa eu tentar corrigir aqui. Pronto. Fiz aqui usar o mouse, mas para você entender. Então, na pirâmide da biomassa, quando eu digo biomassa, quantidade de matéria orgânica, quantidade de energia, aqui sempre vai ter mais energia, mais biomassa, mais matéria orgânica, e conforme a gente vai caminhando, menos, ok? Aqui em números absolutos, aqui aí sim a pirâmide pode não ser dessa forma, certo? Porque aqui está se referindo a número. Outro conceito importante é o de ciclos biogeoquímicos, mas esse assunto vai ficar para a próxima aula, ok? Então fica ligado aí, se inscreve no nosso canal que logo logo eu já estou postando essa aula. Dependendo do tempo que eu postei, nessa aula já pode estar pronto. De qualquer forma, dá uma olhada aí na descrição que eu vou deixar o link dessa aula aí. Ativa lá a notificação para você ficar sabendo quando tem as nossas aulas. Se você gostou, dá um joinha aí, certo? Para a gente continuar produzindo essas aulas aí. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí que eu respondo o mais rápido possível. Falou? Até mais, até a próxima aula.